Vamos lá, então vai ser um estudo mais literal sobre a parábola do semeador, desculpem as coincidências tecnológicas, tá? E, literalmente, por quê? Porque, vamos parte a parte, é uma maneira diferente de apresentar estudo que algumas pessoas adotam, e a minha linha, às vezes, é de extrapolar o texto, né? Primeiramente, até ontem eu não sabia o tema que escolheria, não. Eu escolhi a questão da parábola do semeador, porque, como professor, eu me identifico muito com ela. Muitíssimo, tá? Adriana aí, ótimo. Também acho, viu, Demas? Valeu, Tim. Então, agora o som está muito baixo, vamos lá. Vamos. Agora a altura está boa? Gente, nós vamos pegar no tranco, mas vai correr tudo bem, tá? Eu acho que agora normalizou, né? Tomara que eu tenha normalizado as coisas. Tá ótimo. Vamos lá. Primeiramente, Jesus disse, eu gosto muito dessa parábola enquanto professor, ela é uma referência que me ajudou sempre, depois eu explico por quê. Jesus, então, saindo de casa. Já é uma questão que me chama a atenção, porque sair de casa, às vezes, nós saímos das nossas rotinas. Hoje a gente fala assim, sair da nossa zona de conforto. As expressões idiomáticas ou as expressões de época, quando elas surgem, nós nos perguntamos por que elas não existiram antes. Quando diz assim, está caindo a ficha. Eu penso, por que isso não aconteceu? Não se pensou nisso antes, né? Bonito seria dizer assim, eu estou me apercebendo, né? Quando me dei conta. Quando nós dizemos assim, saindo de casa, nós imaginamos assim, sai da zona de conforto. E aí vem outra expressão e diz assim, entrar no olho do furacão. Então, quando nos referimos a sair de casa, é sairmos da nossa rotina. Quando dizemos assim, olha, sair desse nosso dia a dia, desse batido, né? dessa mesmice, Jesus sai de casa, então, quando ele cita isso, alguma coisa diferente parece que acontecerá. Então, Jesus vai até junto do mar, e mar, se nós pensarmos em várias hipóteses assim, é o repositório de forças, é o gerador de forças, é o influenciado pelas marés, pela lua, pelas fases, ele é o conservante, né, de vidas, tem a questão do sal, tem aquele poder que é imanente do mar, a quem até se atribui algumas divindades, é significado de vida para aqueles, quando Jesus vai para ali, fica junto do mar, e quando Jesus nos diz assim, eu sou o pão da vida, né? Quando ele está próximo do mar, ele está mostrando, ele está próximo da fonte de sustento daqueles pescadores. Então, ele está no lugar, por assim dizer, um lugar sagrado, um templo da vida para aqueles pescadores, para aquelas populações. E Jesus se assenta. Aí, por analogia, nós nos lembramos de Marta e Maria, porque já dissemos, Maria se afadigava lá em pé, fazendo o serviço de casa, enquanto Maria cuidava da melhor parte, e Maria estava assentada, embevecida, ouvindo a Jesus. Então, quando Jesus se assenta, a ideia que nos dá é de que ele volve à sua espiritualidade mais profunda, né? Mais crística. Significa dizer que Jesus não tinha sintonia? Ele tinha o tempo todo, eu e o Pai somos um. Mas ele ali está apresentando uma didática através da qual ele exemplifica para nós. Então, ele sai da sua rotina, ele vai para aquele templo da vida, aquele lugar sagrado, e se assenta, é como se fosse um estado de veneração, um culto, né, se formos pensar. É a preparação de um culto. Jesus se assenta e grandes multidões se ajuntam. Uma grande multidão, então, se acerca daquele ambiente. Muito dentro do nosso ambiente social, né? São multidões que seguem a religiosidade. Multidões que seguimos ao Cristo. E Jesus, naquela sua postura de profunda espiritualidade, lida com as multidões
E na narrativa da parábola, o povo estava de pé, né? Então, o povo de pé, Jesus assentado, Jesus singularidade, o povo coletivo. Quando a multidão está de pé, o que dá para nós pensarmos, né? Seguir o Cristo significaria sair das nossas casas, sair da nossa alienação e nos assentarmos com Cristo. Quando ele foi fazer a multiplicação dos pães, ele orienta que as pessoas se assentem, né? Que seria servido o pão. E era um pão diferente. Como era uma água diferente que ele estava oferecendo àquela mulher que estava próxima do poço. Então, Jesus se assenta e o povo está de pé. A turba está de pé. Mais, analogamente, é como se fosse aquele episódio de Maria e Marta, mas só que no atacado, né? A coletividade estava de pé e Jesus estava sentado propondo uma questão. Então, não é de surpreender que lá pelo final da parábola ele diga assim, foi para confirmação de tal profecia. Quando eu falo tal profecia, porque eu não lembro qual profeta que foi, tá? Mas, quando ele diz assim que tendo ouvidos não ouvem, tendo olhos não veem. E ele diz isso para o grupo, para o aconchego, para o grupo dos discípulos que estava ali reunido. Mas por que fala por parábolas? Porque estava predito, estava profetizado que tendo ouvidos não ouviriam, tendo olhos não veriam, né? Então, Jesus, de certo modo, ele fala assim, eu falo para aqueles que estiverem em sintonia e que souberem sentir e naturalmente compreender. Aos discípulos, ele falou, é dado conhecer todas as coisas. Então, ele explicava a interpretação. Quando eles... Tem vezes que os discípulos procuram separadamente, né? Uma vez foi quando eles foram realizar uma desobsessão e surpreendidos, eles perguntam assim a Jesus, Senhor, por que nós não podemos com este? E Jesus orienta, porque é uma casta de espíritos com a qual só se consegue lidar através de jejum e oração. Já dissemos, isso é jejum do mal e oração à prática do bem. Outra vez, aí dessa vez os discípulos perguntam assim, por que falas em parábolas? Ele falou assim, a fim de que os que não, uns vão ouvir e outros não vão ver. Aqueles que tiverem ouvidos de ouvir, ouçam, os que tiverem olhos de ver, vejam. Os que estiverem preparados ou sintonizados. Quando eles perguntam, mas o que significa isso? Eu falo, mas nem vocês entenderam. Aí ele começa a explicar. Ou seja, a parábola é uma maneira, isso dentro da literatura e da filosofia, porque tem a parábola da matemática, que eu não entendo. Mas essa parábola filosófica se refere a uma maneira de nós contarmos histórias com significados interiores, com interpretações necessárias. Quando se fala de uma coisa, se referindo a outra coisa. Muito obrigado. A produção já melhorou a posição do celular aqui, já fiz assim, ó. Aqui, Vanessa, eu achei muito bacana a hora que aquele menino ajuda o outro que tinha caído, ele ajuda a levantar, assim, eu achei a história linda nessa parte, mas depois a gente comenta mais. Pode dar a impressão que eu não assisti, mas tudo bem. Jesus está no barco, ele sobe no barco, a multidão está em pé, e quando Jesus se assenta, ele se assenta no barco. Também é uma questão, uma figura possivelmente interessante. Os orientais explicam, uma das suas comparações, aí não é parábola, é uma metáfora, uma comparação, que nós devemos viver com os nossos temperamentos como se fosse assim o mar. Às vezes as nossas reações temperamentais para lidar com a sociedade, com a força, com a realização, com a educação, com a imposição disciplinar, como se fossem as ondas do mar, que às vezes se manifestam de modo mais bravio. Mas o nosso interior deve ser como o fundo do mar. Mesmo que tenhamos manifestações periféricas aparentemente, né, enfurecidas, irritadas, né, interiormente nós devemos manter aquela serenidade. E Jesus mostra bem isso quando ele dorme no
barco, né? Junto a alguns dos discípulos. E quando ele pega e ordena a tempestade e ao vento que se calem, cessa a tempestade e silencia-se o vento pelo seu poder natural. Essa é a autoridade moral. Então, a questão do mar tem vários significados possíveis, né? A manifestação periférica das ondas e das marés, das personas, das nossas máscaras, dos nossos aprendizados temporários e alternantes, e o nosso temperamento mais profundo que se relaciona ao fundo do mar. Jesus no barco, então vamos imaginar, o mar e as águas têm também como hipótese essas questões, aí outro nome bonito é arquétipo. Arquetípico significa, o arquétipo são ícones, são representações que trazem várias possibilidades de significados. Jung estudou muito, e Jung tinha vários aspectos condizentes com os ensinamentos espíritas. Um deles foi a questão dos arquétipos, o nosso inconsciente, tal, o coletivo. Mas o que importa traduzir é que o mar tem também o significado, a água, da reencarnação, do início da evolução, da gênese de separar a água, o chão do firmamento e a terra da água. E se pensarmos assim, do ponto de vista elemental, que a terra tem a ver com o nosso aspecto físico e que a água tem a ver com o nosso aspecto espiritual, isso não é rigoroso, não é fazer horóscopo, nem criticar, nem afirmar, é filosofia. Se o mar tem a ver com a espiritualidade, e se em nossas personalidades é possível pensarmos nas manifestações da persona periféricas das ondas e das marés e das alternâncias, mas cheios de vida e com o fundo tranquilo, quando Jesus consegue estar sobre o barco, é aquele ser que está superior sobre a espiritualidade, é o ser superior, ele é o Senhor. Mesmo para os pescadores ali, naquele momento, Jesus representava o Cristo. Por quê? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, vai para o mar, que era um lugar sagrado, para o barco, que eram os seus veículos de trabalho, seu meio de produção, e se assenta sobre o barco e se põe a ensinar. E outra, para nós, pessoas comuns, estar no barco da vida, e aí a sugestão de música final, depois, se alguém animar, né? Acho legal também aquela música muito metafórica, ondas aquela do barco, vocês sabem qual que é. Mas estar sobre o barco de modo tranquilo é muito desafiador. Por isso a representação poderosa de Jesus andando sobre as águas, quando desperta, e dormindo em meio à tempestade sobre o barco, significa o tempo todo Jesus está tranquilo. Graças a Deus, e muito graças a Deus. O ambiente gera aquele ambiente pedagógico e o ambiente aberto, porque dissemos, ele saiu de casa para ensinar. A barca, o céu aberto, o mar, as multidões em pé, e Jesus tentando fazer com que tenham ouvidos de ouvir e olhos de ver. Eis que o semeador saiu a semear. Protagonismo, o espírito, a individualidade, porque já é o ser singular que caminha, que produz, que trabalha e semeia. O semeador, então, é esse protagonista da evolução. Só que ele evolui com aspectos que a parábola já introduz. Primeiro, ele sai a semear. Quando ele sai, vai pelo caminho. Dois conceitos orientais que gosto muito, o segundo nós usamos bastante. O primeiro deles, que é um pouco novidade, é o caminho a que o Oriente chama Dharma. O Dharma é a senda, é o caminho. Dharma é mais ou menos a condição, o berço em que nós renascemos. O Dharma é mais ou menos a família, o ambiente, a formação propiciada
o trabalho possível. O Dharma, por exemplo, de Pedro ali, era nascer em ambiente pescador e com herança hebraica, com tradição da Torá. O Dharma de Saulo, nascer cidadão romano, descendente de tribo de Benjamim, hebraica, e ter um berço de instrução como Moisés teve no Egito. Então, ele teve um berço de ilustração, de mais elementos, mais domínios de conteúdos de época, línguas. O Dharma nós, naturalmente, quando já nascemos, nós estamos no Dharma, sim. A característica corporal, a raça, tez, o nome, o endereço onde nós nascemos, este é o Dharma. Quando nós falamos da hipótese de fatalidade de livre-arbítrio, nós estamos nos referindo como fatalidade do Dharma. Assim, mas eu escolhi nascer neste lugar? Nascer neste lugar? Eu escolhi estudar nessa escola quando eu era criança? Questões assim, que nós dizemos assim, parece haver mais ou menos um determinismo. Isso também cai em escolhas, em determinantes das nossas vidas passadas, inconveniências pedagógicas, mas é o Dharma, é o caminho por onde nós vamos. É como cita Kardec na codificação. Quando nós vamos evoluir, Carlos, lá na Pólux, como Carlos, lá na Idade Média, viria sacerdote na Idade Média, período da Idade Média, com mais os seus temperamentos. Aí nós dissemos, era determinismo que ele falharia? Praticamente seguro que ele falharia. Completamente? Não. Completamente definido que Herodes faria o que fez? Completamente definido que Públio teria a reação que teve? Veremos isso. O Dharma, então, é esse. Como Kardec cita, nós podemos imaginar, nós vamos enfrentar águas, mares, ou vamos passar por planícies, ou vamos passar por planaltos. Do planalto eu posso despencar. Da planície eu posso me perder. No mar eu posso sucumbir e me afogar. Então, as naturezas próprias do ambiente e do Dharma, né, são aparentemente determinadas. E nós vamos no nosso caminho, cada um na sua injunção. Só que ele sai a semear. E aí é o karma. O Dharma é o caminho. O karma significa obra. Nós saímos realizando, trabalhando, laborando, realizando obras, espalhando sementes. O karma já é relacionado profundamente ao nosso livre-arbítrio. Por quê? Porque a quantidade de sementes, se vamos despendê-las ou se vamos amontoá-las, parábola dos talentos, né? Se nós vamos enterrar o talento. E como nós vamos distribuí-las e com que cuidado nós vamos semear. Então, a parábola do semeador nos apresenta que nós estamos num Dharma, e nesse Dharma a espiritualidade considera onde nós temos facilitadores e onde nós temos dificultadores. E tudo isso é contabilizado para entender o nosso maior ou menor êxito evolutivo. Mas nós geramos karma o tempo todo. Então, do ponto de vista da nossa cultura, é muito injusto quando nós nos referimos a karma como uma coisa ruim. Isso é típico de espírito que às vezes tem a consciência psíquica, uma formação culposa, né? Então, nós achamos que o karma é uma coisa, isso deve ser o meu karma. Poxa, está no lugar bom é um karma, está na reunião agora é um karma, né? Então, o karma, ele tem todos os potenciais, não é dizer que ele seja neutro, ele tem todos os potenciais do bem ou do outro lado do bem, do outro tipo de bem, né? Quando nós saímos a semear, Jesus cita assim, então, Dharma e Karma, acho que deu para entender bem, né? Eu posso nascer num ambiente violento, Dharma com a tendência violenta, mas eu ser não violento. Eu posso nascer numa família muito dedicada, família cristã e tal, preocupado com exemplos morais, e eu me tornar um rebelado, um revoltado e tal. Eu posso nascer num ambiente onde se cultua o ambiente, o meio ambiente, a vida e tal, e eu ter uma atitude contrária a isso, uma atitude vândala e tal. Então, isso não é determinismo, é uma tendência, é uma
predisposição, às vezes, do espírito ou do ambiente. Mais ou menos imaginando como seria a lógica que nós nos tornaríamos. E essa lógica é profundamente revertida com as manifestações de Jesus em relação a espíritos que tiveram grandes conversões, dos que estiveram com eles e dos que posteriormente o seguiram. Essas conversões acontecem o tempo todo. O semeador saiu a semear o Dharma, o Karma. Então, Karma, obra. Semente caiu na beira do caminho. Então, tem uma outra questão também. Nós podemos propositadamente gerar karmas, semear, criar situações, ou despercebidamente, inconscientemente, sem programarmos, sementes caem. Mas como assim? Isso é incúria? Isso é descuido? Não necessariamente. Significa que nós trabalhamos o tempo todo e o Pai trabalha também. O tempo todo, durante o tempo todo, nós estamos trabalhando. Quando pensamos, nós trabalhamos. Então, trabalhamos o tempo inteiro. Toda ocupação útil é trabalho. A espiritualidade escolheu essa definição da codificação. Emmanuel escolheu essa definição. Parece que foi o Consolador. Agora eu surpreendi o time, você tem um clássico, né? Então, toda ocupação útil é trabalho. Dentro dessa lógica, nós temos a tendência que já falamos de Yin e Yang, achar que o Yang é aquele que realiza o trabalho, é Marta. Mas Maria estava ouvindo Jesus e a ocupação era útil. Dormir é uma ocupação útil porque revigora o organismo. Contemplar, a gente fala, não, mas a contemplação, olha como que cultura é uma questão complicada, e inculcação é uma questão complicada. Quando dizemos assim, se a pessoa está fazendo contemplação católica lá, contemplando a Sagrada Face, a réplica do sudário, aquilo é um isolamento, é uma separação da sociedade, aquilo é uma atitude de egoísmo, um egoísmo que só redunda em êxtase. Foi como Santa Teresa em muito evoluiu, diabo. Como Santo Inácio, bastante evoluiu. Como algumas carmelitas, muito evoluíram. Quando estão contemplando a face, elas estão fazendo o que nós fazemos com a TV. Elas estão fazendo, às vezes, o que nós fazemos com o quadro. Ou com êxtase, porque tem. Por que nós vamos recriminar só a contemplação dos olhos e não a contemplação de quem fica ouvindo música? E música clássica. Isso não é uma forma de contemplação pelos ouvidos? Não é uma forma de, tendo ouvidos, ouvir o significado e a profundeza da arte, despertar o sentido artístico? Então, isso também é uma forma de adoração. Significa imobilismo? Significa negar a sociedade? Significa se negar ao auxílio e à caridade? Não. Mas o que estamos dizendo é que isso também tem significado. O tempo todo nós obramos, inclusive quando contemplamos, inclusive com quem fala, mas a pessoa que fica com oração repetitiva, mas ali ela está gerando mantra. Vale para o terço e vale para os mantras lá do Oriente, os mantras orientais. Eles estão exercendo força do bem. E esse bem repercute à distância. Seria materialista imaginarmos que, por estar mentalizando o bem aqui, num lugar fechado, essa prece não irradie, não se torne, com essência de amor, né? Não se torne uma provisão para os médicos espirituais que trabalham, que ela não se torne uma harmonização planetária, que ela não se torne uma intercessão pela humanidade. O que quisemos dizer é que quando a semente cai, é que inconscientemente também nós estamos gerando karma, e inconscientemente nós estamos sendo vistos por uma multidão. Como diz Paulo, nós somos feitos, nós somos espetáculos para o mundo, ou para os mundos. Paulo dizendo que algumas pessoas escolhem assistir ao cinema das nossas vidas, físicas, espirituais, manifestas ou subliminares. O tempo todo nós estamos pargindo sementes. E é fácil nós imaginarmos isso. Aqui tem artistas de várias categorias, né? O Tim é artista da área da diagramação, da música, da programação visual, da linguagem. E ele sabe disso. Muito dessas comunicações é subliminar.
muito da força publicitária é pelo inconsciente. As merchandising, essas questões, nomes que o pessoal dá, esse estrangeirismo. Então, muito dos poderes que exercemos uns em relação aos outros são inconscientes. A semente que cai, eu não a plantei, eu não a depositei ali, eu não a liberei conscientemente, eu não a lancei de mim. Naturalmente, ela cai de mim, ela derrama, ela transborda. Então, quando Jesus diz, a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Tomara que o volume, tá, Tomás, tenha regularizado, porque o celular ele tem essa configuração diferente, né? Não sei tranquilo. Bem, então, e eu deixei o telefone não pus no silencioso, que foi de improviso. Eu não vou mexer, não, porque se eu mexer e cair tudo, todo mundo que está aqui já me conhece, né? Vanessa, achei maravilhosa a parte que a menina falou, dê pão a quem tem fome. Tá? Eu adorei essa parte da história. Mas depois a gente comenta. Senão vai parecer que eu não assisti e tal. Então, cai na beira do caminho. Olha só, tem sementes que elas caem e dependem do livre-arbítrio. Está ali na beirada do caminho, não está exatamente no caminho, mas está perto. Alguém pode se valer daquela semente inconsciente e cuidar dela. Ou então deixá-la abandonada, ao relento. Quando ela está à beira do caminho, é uma semente que quase encaixou. Nós vamos relacionar isso com a nossa vida, tá, gente? Vamos traduzir. Uma semente que cai à beira do caminho, ela é uma mensagem dessas, assim, às vezes, do modo de vida, do jeito de se manifestar, de conversar, de reagir, de propor, de andar com um livro, de dar um exemplo em relação a uma situação, de uma reação, de... Então, às vezes, nós falamos alguma coisa, comentamos, uma música ao fundo, essas sementes caem o tempo todo, e nós procuramos, ou não, nos contactar, nos vincularmos a esta frequência. Se ela cai na beira do caminho e fica abandonada, né? O grão de trigo, se cai por terra e não morre, ele fica sozinho. Olha só, é a característica dessa semente. Ela tem um potencial que não se manifestou. É quando nós vemos uma fruta se perdendo. Não, que pena que dá esse alimento perdendo. Menino que adoraria estar com essa fruta aí, com essa manga, com esse abacate e tal. Bem, as árvores do céu vieram e comeram a semente. Hipótese, tá? Plano físico, plano espiritual. Aves do céu pode ter sido uma maneira, uma metáfora de Jesus se referindo aos espíritos, ao invisível do céu ou ao visível que vem do céu, seres alados, seres celestiais. Imaginemos, então, nessa hipótese também de metáfora, porque nós usamos os elementos elemental da terra e da água. Agora vamos pensar no ar, as aves, tá? Os pássaros. Então, olha só, é possível o Espírito Santo se manifestar em forma de pomba, sem que seja pomba. É possível, né? É possível. Eu ri porque eu fico provocando a Vanessa, fico mexendo com a historiadora, ela fica provocando aqui, mas tudo bem. Então, é possível que Jesus se refira ao seguinte: se aquela semente ficar descuidada, exposta na beira do caminho, não bem cuidada, não bem encaixada, os processos obsessivos levam a semente. Os pássaros do céu vêm e comem a semente. Puxa, eu gostei daquela letra, daquela música, daquela mensagem, daquele ensinamento, daquele exemplo. Mas eu não aprofundo aquilo que nós já dissemos. É o menino Jesus pequenininho que a gente não guarda e não leva para o Egito. Aí ele perece. Mas ali a semente inteira, depois vai ter os espinheiros. Os pássaros do céu pegam a semente e levam. Era aquela virtude potencial, nascente. Por exemplo, vira professor que não, agora eu vou me esforçar, vou tentar, vou seguir esse caminho. Não só professores, regimes abertos, semi-liberdade, experiências, estágios, grupo jovem. Não, eu vou tentar, mas a pessoa não cuida. Aí, naturalmente, aquelas propensões, aquelas tendências nossas mais viciosas pegam e levam a semente e comem. Depois a gente já nem vê mais sinal dela. Era uma semente
excelente, tá? Cujo potencial não se manifestou como potência, porque não foi colocado no lugar certo e porque o tempo levou. Os pássaros podem representar, o pássaro também no inconsciente, pode representar o nosso inconsciente, o nosso esquecimento. É quando a semente, ela é ocultada. É quando ela é lançada, o nome bonito disso é no ostracismo, quando ela é apagada. Quando a gente já nem considera, mesmo de vez em quando eu informo, nossa, perdi a oportunidade, não fiz isso, deveria ter continuado, lembrado o que eu falei, insistido em. Às vezes volta isso, e às vezes ela fica sepultada no nosso inconsciente, tragada. Então, pássaros do céu e várias sementes, se fizer sentido, tá? Outro tipo de semente cai em lugares pedregosos. No elemento terra, nós temos a forma mais leve que Jesus usa aqui. As pedras são importantíssimas, né? Com ela se constrói os templos, com ela pedra, tu és Cefas, e sobre essa pedra construirei e tal. É a minha igreja, a minha comunidade, é o novo ser, mas do ponto de vista pedregoso também representa endurecimento, é o elemento que se usou para apedrejar absurdamente mulheres, é o elemento que se usou para apedrejar Gisiel, foi a saraivada que caiu dos céus, foi o elemento com que se construíram muralhas, através das quais o pessoal fazia fortificações e lutas assim, massacrantes parte a parte. Então, tem a rocha, né? Tem esse histórico também de ser usada para o bem como ser usada para o mal. Mas aqui a semente cai num ambiente inóspito, num ambiente desapropriado, num ambiente que lhe é hostil, que é o contrário da delicadeza da terra de que ela precisa. A decorrência natural, né, é que ali ela vai secando, né? Vamos imaginar situação de terras, lugares pedregosos, dureza, insensibilidade, impermeabilidade. É quando nós vamos falar do bem e alguém não quer saber, diz que não acredito. É bem capaz. Olha, siga aí sua lógica, eu sigo a outra, eu sigo a minha. Aqui é terra a terra. Aquelas questões, não vou perder tempo com isso, tempo é dinheiro, isso eu não concordo, isso eu não dou conta disso ainda, e questões assim. Se formos pensar, nós temos aí o exemplo de Públio, porque Jesus manifestou, ele se abalou, foi muito para ele, mas foi pouco em relação à grandeza de Jesus. Não foi suficiente para evitar que ele contraísse karmas periódicos na época, agora é mano, né? Mas para a gente entender, naquela época, o dharma dele, a imersão dele, o ambiente dele, tinha gerado um temperamento mais endurecido e aí aquela rispidez, mesmo estando rodeado de familiares que, de certo modo, o tocavam, o consternavam, ungiam, feriam profundamente. Feriam no bom sentido poético, tá? Outro exemplo de lugares pedregosos, os fariseus. Eles iam para tentar provocar Jesus, desafiar, recriminar, porque era sábado, ou seja, a maneira como eles lidavam não era permeável, não era acolhedora, era uma casa sem porta, era uma rocha, eu não tinha pensado nisso não, tá? Gostei disso. Era uma casa, né, rochosa, fechada. Eles eram assim, sem ouvidos e sem olhos para com Jesus. Eles queriam garantir a sua ordem, a sua supremacia, a sua permanência, o seu direito, o seu saber, o seu prestígio, e não admitiam que aquele pudesse ser um Messias, como um Messias igualitário, de amor, fraterno, caridoso. Outro lugar pedregoso. Quando Paulo foi pregar em Atenas, buscavam-se a Deus, cultuavam-se a Deus, havia deuses familiares, deuses pessoais, e Paulo fala, o Deus desconhecido. Ele é visto com superficialidade, curiosidade, como se ele fosse um ser assim interessante, né? Assistir a um espetáculo de bonecos, de marionetes, de fantoche, não como uma filosofia profunda, explicativa da grande questão do destino e da humanidade. Então eles tratavam Paulo como um ser assim de circo, como se fosse um ambiente circense.
Então, os atenienses estavam impermeáveis, estavam superficiais. Os fariseus, despreparados. E Públio, antagonista, fechado. Havendo pouca terra, olha só, essa não cai na beira do caminho, ela cai no ambiente, ela cai no terreno, mas o terreno é pedregoso. Sendo pouca terra, ela não consegue estabelecer raízes profundas. Se fica naquela rocha ali, naquela dureza e a vida da pessoa, e o dharma em que ela se colocou e o modo como ela vai gerando o karma, chega um momento em que o sol surge, né? O elemento fogo que foi gerado ali daquela dureza, daquela crueza, daquela rispidez, daquela intolerância, etc. O sol nasce, que de certo modo ele foi evocado. Pedi e obtereis, mesmo que nós não peçamos com os lábios, mas pelos nossos atos. Então o sol surge, e ele não surge, quem está bem, a chuva, o sol, as ventanias, tudo é elemento divino, extasia. Mas quando nós temos a geração kármica mais complicada, aqueles elementos geram dor. Que a dor a dor ruim é própria de denunciar e reparar as nossas imperfeições. A dor boa é crescimento, é parto, é sacrifício, é afinidade, é amor dedicado, é ficar naquela torcida para dar certo, mas talvez não dê, sofrer porque poderia ter sido melhor. Essa dor, ela é divina. Mas aquele sol que sobe do ponto de vista do karma terreno, ele faz o quê? Ele seca, ele queima a semente. Ele traz a dor negativa necessária da resposta do karma que foi espalhado. Porque é pouco profunda. E pouco profunda vem a próxima. Depois eu vou falar por que eu sou fã dessa parábola em termos pedagógicos. E tem aquela dos espinheiros, né? A semente cai e cai em meio aos espinheiros. Essa que acontece bastante, se for pensar no nosso caso. Nós estamos aqui como aspirantes espirituais. Então, nós saímos da categoria de primitivos, pessoas comuns sociais, idealistas, nós estamos um pouco mais que isso, nós estamos na condição de aspirantes espirituais, querendo nos tornar discípulos, para depois nos tornarmos apóstolos. E aí vai, discípulo, apóstolo, Senhor e Mestre. Só que como aspirantes espirituais, nós temos que perseverar. Aqueles que quiserem vir após mim, renunciem a si mesmo, reneguem a si mesmo, tomem cada dia a sua cruz e seguem. Sigam-me, desculpa. Aquele que quiser vir após mim, renegue a cada dia a si mesmo, tome sua cruz e siga. Bem, se o grão de trigo caindo por terra ele morre, produz muito fruto, mas se não morre, ele fica sozinho. Então, a daquela beirada do caminho. A outra queima, porque é o próprio ambiente que escolheu. O dos espinheiros é quando nós somos aspirantes espirituais e, com o tempo, as nossas prioridades vão mudando, vão se esvaziando. E vai chegando um ponto em que os espinheiros do mundo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar para ganhar dinheiro, eu tenho que ter tal família, a família não concilia com isso, o meu gosto é esse. E nós vamos nos consumindo tanto com as coisas de Marta, tanto com as coisas do mundo material, tanto com as questões da personalidade e das manifestações periféricas, que a planta é delicada e ela vai sendo sufocada, vai sendo exprimida e depois ela já não consegue, força de expressão, respirar. Espinheiros é que acontecem muito, né? É quando tem aquela dificuldade assim, Jesus, quando com 12 anos, surpreende a Maria, filho, por que fizeste isso conosco? E ele diz assim, não te ocorreu que eu devo cuidar das coisas do meu pai? Ele com 12 anos saiu de casa e foi conversar com os doutores da lei. Há um momento em que nós devemos colocar em positivos de prioridades espirituais, né? E de certo modo é o que vocês fizeram hoje. Pensamos assim, esta hora, será que não podeis vigiar comigo 1 hora? Nós estamos aqui 1 hora. Vai dar isso, né? Começou a hora que a Vanessa citou aquele negócio, que o menino estava sumido, eles se encontraram, foi com felicidade, se abraçar. Aquela parte eu achei linda, parece até que eu não assisti a história. Então, essa dos espinheiros acontece muito. Então, quem acho que vale para muita gente, que não se sintam ofendidos, pensem na solidariedade do que direi. Algumas pessoas foram para a catequese,
foram para a evangelização infantil, passaram pelo grupo jovem, ficaram adultos, estão em família, estão aqui hoje. Pelo menos isso nós podemos ficar satisfeitos. Quem muito é dado, muito será cobrado. Não sou pessimista. Eu acho que ótimo. Quanto mais nós aprendemos, aproveitamos. Mas se eu falar uma coisa e não fazer, problema. Aprendeu, está ótimo. Mas eu aprendo essas coisas boas e faço o contrário, ótimo. As coisas boas vão pelo menos gerar remorso, já serviu para muita coisa. Eu sou otimista. Então, os espinheiros não sufocaram, pelo menos até hoje, porque nós estamos aqui. Graças a Deus. Vamos pegar as coisas boas também, né? Só ficar, sou o pior, sou o mais pecador das criaturas. Eu que mais recebi, menos ofereci. Isso ajuda um pouquinho, numa medida, é igual um tempero. Mas não pode deixar esse tempero tomar conta, não, porque senão vira estátua de sal, olha para trás e vira estátua de tanto lamentar. É o que Emmanuel fala sobre Paulo está. Quando Saulo não volta, reconhece o erro com Estevão, ele fala, não vai ter jeito. Aí Emmanuel fala, não perdeu tempo com o tempo perdido. Ele não teve lágrimas infrutíferas, inúteis. Ele teve o sofrimento, ele teve o espinho na carne, a fim de que eu não me envaideça, foi-me dado um espinho na carne. Tudo bem, sabe lá que espinho na carne é esse? Paulo carregava essas dores, mas trabalhando no bem. E a outra semente cai, ou é posta, ou é plantada, ou é cuidada em terra boa. E ali ela frutifica. 1 por 30, 1 por 100. Isso é otimista para nós, porque olha só, de vez em quando, uma questão que parecia muito sutil, muito subliminar, uma palavra, uma página, uma cena, um exemplo, um nome, um acontecimento qualquer, toma um sentido profundo e vai gerando fruto em maneira que, do ponto de vista da misericórdia, para nosso otimismo, né? Não é progressão aritmética. A aritmética, pelo que eu lembro, é uma coisa meio assim. 1, 2, 3, 4. A progressão geométrica, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, a progressão vai assim. A progressão geométrica significa que a nossa progressão, graças à evolução, é de 31%. Dissemos isso. Elias ordenou a decapitação lá de mais ou menos 400 profetas de Baal. Ele foi decapitado uma vez, como João Batista, e redimiu tudo, porque essencialmente teve o significado. Mas tinha que ser 400 vezes. Não, foi a compreensão do que passou, cada um. Ele compreendeu. Para que vai ser 400 vezes? Eu vou pagar um crime de guerra. Ótimo, então, legal. Eu fui responsável, que a espiritualidade fala que responde por cada vida. Significa, então, que se eu fui responsável por 200 mil homicídios na guerra, eu vou pagar por 200 mil. Então, vão morrer 200 mil vezes. Preciso de muito tempo para pagar isso. Eu tenho que fazer uma prova de recuperação mais prática. Aí, de repente, eu vou trabalhar na Organização de Nações Unidas, Organização dos Estados Americanos, numa Unicef, numa Cruz Vermelha, fazer um trabalho de erradicação da pobreza, da fome, evitar a morte de mortalidade infantil, qualquer questão desse tipo. E os números são geométricos. É redenção. Se eu fiz o mal por atacado, por que eu não posso fazer o bem por atacado? Sejamos otimistas, tá? Então, essa semente que cai o grão de trigo, ela é cuidada e ela gera muitos frutos e frutos bons. Por que que isso me ajudou na escola? Ajudou porque eu pensei assim, eu tenho que preparar a melhor aula. Mas, às vezes, sabota, faz bagunça, não faz exercício, não escuta, não acredita. Tal, e outros aproveitam. Aí uns falam assim, professor, mas no final você passa todo mundo. Eu falo para eles assim, olha, sabe o que acontece? Ou a minha aula é ruim ou a aula é boa. Se ela é ruim, quem não prestou atenção, saiu lucrando. Se a aula é boa, quem não prestou atenção perdeu coisas boas. Então, a minha obrigação, eu posso me acomodar com isso? Não, eu tenho que oferecer aula boa. Aí uns falam assim, mas ficou com a mesma nota, e ele estudou pouco, ele fez, tá, beleza, mas a qualidade de crescimento, de aprendizado e de consciência sua, é o principal, está muito mais aprofundada do que a dele. Aquele ali faltou muita aula, faltou. Você gostou das aulas? Gostei. Olha o que ele perdeu. Então, eu tenho que cuidar da semente que eu ofereço. Vale para os pais, para os professores, para os chefes, para os funcionários. Nós vamos oferecer a melhor semente, o melhor karma no nosso Dharma. Nós vamos sair a semear a melhor semente.
Quando ela cair, o terreno responde por si. Nós podemos minimizar, nós podemos atenuar, está na beira do caminho, puxa para cá, está pedregoso, faz um tratamento, joga água, torna o ambiente ali mais tépico, mais suave, mais ameno. Nós podemos pegar, parar os espinheiros, ficar atentos, cuidar, podar e tal. Nós podemos cuidar da boa semente, né, do grão potencial que está se manifestando. Mas parte desse cuidado da semente é do caminho. Jesus fala isso pelo menos 2 vezes. Uma, quando ele diz assim, se passando por aquela cidade não vos receberem na condição de apóstolos, saindo dali, sacudi até o pó dos vossos pés. Como assim? Sai da cidade, sacudir o pó, como assim? É uma coisa meio ouro, cavalo fazia assim? Jesus está dizendo o seguinte, até o pó que fica debaixo dos nossos sapatos ali, até a lembrança daquela cidade nós podemos apagar. Saia dali porque não houve dignidade, ali ele não realizou muitos prodígios porque não creram nele. Então Jesus sai dali, aquela cidade cai no ostracismo que nós citamos. Você ofereceu o melhor, mas não foi aproveitado, então você procura até esquecer porque vai lhe fazer mal, mas continue oferecendo o melhor o tempo inteiro. E outra, aquela semente que parece esquecida, ela pode estar ali esquecida no caminho, mas depois as estações de dor, de maturidade, de despertamento, podem fazer com que ela dê frutos sem que nós imaginemos. A semente caiu. Ou então eu lancei e falei, nossa, deu errado, não deu certo. Você volta e o caminho está florido. Pessoa que você acha que nem vai estar bem, você encontra com ela, ficou ótima. Que benção. Aluno, você fala, Everaldo, é você tal? O professor surpreende quando nos vem aqui falando, traz você, porque você está lendo, você está estudando, não sei o que e tal. A pessoa olha meio assim, fica surpreso, né? Mas, então a germinação às vezes é de Deus, Paulo fala. Eu plantei, Apolo regou, mas a planta é a obra de Deus. Jesus dá outro exemplo. Ele diz assim, não lanceis pérolas aos porcos, porque eles não vão compreender e vão se revoltar, e vão pisotear e voltar contra você. Então, aí é outra questão da pedagogia. Não lançar pérolas aos porcos, porcos eram considerados animais impuros. Jesus usa a referência para dizer assim, não joga uma coisa preciosa para o ambiente impuro, no sentido de que não tem adequação. É aquela semente que não dá certo com aquele terreno, é aquela planta que não dá certo com aquela quantidade de água, não está preparada. Jesus está falando de adequação, não é porque, então os porcos, coitados, quando a vara se lançou no lago, se afogou, não é isso. Representativamente, é quando nós vamos lançar uma questão para a qual não há receptividade, não há preparo, não há maturidade, não há... esse amadurecimento, né? Então, não lançar pérolas aos porcos, às vezes você quer falar do bem para uma pessoa, mas a pessoa está fechada. E você ainda vai se tornar uma pessoa antipática, que ela fala, não gosta, não fala essas coisas, não aguenta, tem nem paciência com isso. Então, respeite o momento. Ou você propôs e a pessoa não entendeu que aquele era o remédio de que ela precisava, perdoar. Não deu certo, tudo bem, você fez a sua parte, siga caminho e vai espalhando a semente do perdão. O semeador saiu a semear, ele não assentou, ele não parou, ele continuou. Para uma pessoa vai encaixar. Se ela tentar com 10, com 100, há mais felicidade com a entrada de um justo no reino dos céus, que é simbólico dos céus em si mesmo. 99 pessoas não aceitam sua sugestão de perdão numa palestra, uma sim perdoa. Um justo entrou no reino dos céus, ótimo. Se 99 já perdoava e um entrou, o mais importante foi o que entrou. A semente é sagrada. Nós não vamos sair espalhando semente. Vamos falar de espiritismo, vamos supor onde a pessoa tem uma oposição, uma desconfiança, uma ironia, uma desconsideração. É o momento dela, tem que respeitar, usar bem as sementes, elas são muito sagradas. É pedagogia, é planejamento, é método. Então, sacudir o pó dos vossos pés, né? Aquele relacionamento não lhe fez bem, ele não foi construtivo, não era o momento. Ore, mentalize o bem e tudo, mas procure não ficar remoendo. Porque senão você adoece e você complica até o karma daquele relacionamento. Mas faça o máximo bem, ore pelos inimigos, faça bem a quem lhe odeia, fale bem de quem lhe maldiz, faça todo o bem possível, irradie como o sol, brilhe a vossa luz diante dos homens, diz Jesus. Mas sem vinculação patológica. Adequação dessa semeadura. Então, vamos lá?
uma maneira excelente de semear, de entregar as sementes mais sagradas. Paulo Mendes Campos fala, tem umas caixas, uma grandona, uma média e uma pequena. Olha, alguém pode contar um dia. Carta para Maria da Graça. Quem sabe alguém conta um dia, eu não vou falar não. Paulo Mendes Campos, Carta para Maria da Graça. Para a Vanessa ou para quem se animar no futuro, tá? Aí vocês contam, vocês vão ver o que tem a ver a caixa pequenininha. Se eu tenho uma semente que é importantíssima, sagrada, poderosa, se eu quero dizer assim, Jesus é o Salvador. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. As bem-aventuranças têm a essência de toda a máxima evolução para a angelitude. Elas são capazes de regenerar o planeta. E se eu vou dizer isso, e não tem cabimento, quais alguns indicadores? Sugestão, terminando nosso tempo. Primeiro, a semeadura é excelente quando as pessoas perguntam. Às vezes, quem quer saber, pergunta. Assim como confidência do nosso estudo, meu pai está num processo hoje internado, talvez, está numa fase muito mais grave do mal de Alzheimer, talvez em processo terminal, deglutição, parou, retenção urinária, as questões assim. Então, nós não sabemos, nesses dias, como será, o quanto nos irmanamos com os irmãos que estabelece essa luta, esse combate. Garanto para vocês, Jesus não sabe, meu pai não sabe o que é espiritismo. Porque não perguntou. Agora, de várias maneiras eu tentei falar sobre cristianismo e espiritismo na minha vida com ele. Dos modos limitados nossos, com tudo, vocês já sabem. Ele não perguntou, então não fiz doutrinação dele. Mas eu acredito que meu pai entendeu a essência que nós tivemos um aspecto de convivência em que eu ensinei muito de espiritismo para ele. Ele ensinou muito de cristianismo e de espiritismo para mim. Muitas coisas ele me ensinou muito mais do que aprendeu. Não é falar por falar. Primeiro, pergunta. Segunda, ocasião. Tem momento em que aquela semente é necessária. Aquele se envergonhar de mim perante os homens, também eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Então, a ocasião, é a circunstância, é o momento de dar o testemunho, de ser chamado a ser profético. É o momento de pregar, de propor, de convidar, de ensinar, de falar a verdade. Outra questão importante para a semeadura, proporção. Jogar muita semente na terra, jogar muita água na semente, não dá certo. Então, o método. Mais uma questão que ajuda para a nossa semeadura, a linguagem. Que seja, Paulo fala, faço-me fraco para ganhar os fracos, forte para ganhar os fortes, a fim de ganhar alguns. Eu sei que falta um minuto. A outra questão importante, a energia da semeadura, que seja com amor, que seja com ternura. É mãe que pega comigo, ralha, fica aqui comigo, já falei, você não atravessa a rua, minha filha, não. Ela fala umas coisas lá que ela nem vai fazer, mas ela parece que tá uma raiva, né? Eu já vi leoa lá, subordinando leãozinho, porque a hora que ela der a ordem de partida para partir, eu já vi lá lince dando noção para lincezinho, porque na hora que ela fala é para correr para o abrigo, é para correr para o abrigo, e quando eu for caçar, você não sai de casa. Não vamos para a manifestação aparente, porque ali profundamente é amor, é a linguagem, é a energia que aquele espírito muitas vezes precisa. E a outra questão fundamental, regar. Quem ama, cuida. Né? Pequeno Príncipe, eu cuido da minha flor, eu rego minha flor, eu protejo minha flor para o carneiro não comer. Eu sou útil à minha flor, mas tu não és útil às tuas estrelas. Então, semente, se tiver pergunta, surgir a ocasião, usar a proporção, caprichar na linguagem, na rega e na energia. A proporção do bem é geométrica e o mais consolador de tudo é que eis que saímos a semear. Jesus é princípio, finalidade. Jesus é o jardineiro que tem os seus prepostos cuidando de cada plantinha que somos de uma maneira carinhosa. Sejamos otimistas. Estamos dando frutos, daremos muito mais frutos e frutos muito melhores, tá? Parábola de semeador, tomara que seja útil. Abraço a todos, tá? A Giane está dizendo ali, ó. A Giane já se inscreveu para ser a contadora de história do próximo sarau. Demóstenes. Pronto. Fechado. Está fechado. Ela mandou aqui. Ela se propôs mesmo, não. É verdade.
Ela mandou, pode ver no chat aí, tá? O espírito sopra onde quer. O espírito se manifestou através dela no finalzinho. Posso não, gente. Eu tô De de fogo, mas aí a pitada, pá. Não, eu tô de mudança, é sério. Essa semana tá uma loucura minha vida. Eu só fiz uma brincadeira. A minha internet caiu, não escutei, Mas já. os outros estão testemunhas aqui. Você falou que eu não escutei, não, Demóstenes. Só estou escutando você, Demóstenes. Jane, agora. Eu sou uma péssima contadora de histórias. Eu sou historiadora, é diferente. É porque eu não entendi a história, eu cheguei atrasada. Por causa da mudança. Dá um passo na Giane para ela contar a história para nós. Brincadeira. Tá bom, Giane, você vai ter mais prazo. Nós vamos pensar em algum salão. A culpa foi minha, porque eu citei o nome dela lá respondendo. Ah, lembrei. É verdade. Pois lembrei. Agora você falou mesmo. Falar a Rainha Giana e a Princesa Giane. Não, confusão, não é mudança, gente. Eu tenho ideia melhor. Você fica à vontade, assuma essa coordenação, coloque ordem. Está igual a minha sala de aula, eu fui dar exemplo, ficou igual a minha sala de aula. É o 5º ano. Eu tenho ideia melhor. Viu, trabalhei com o ano 12 anos da minha vida, Gladys. Aprendi a ser gente ali. Você é minha ídola. Aqui eu tenho ideia melhor. Sabe o que é? Segunda que vem, o Gladys toca violão pra gente. O que vocês acham? Ótimo. A internet caiu. A minha internet caiu. O meu dublê está manifestando aí. O meu critério que está manifestando aí, Demóstenes. Ele pode cantar a barca que ele sugeriu. Sim, ele falou mesmo. A história da barca. Pô, gente, vingança é uma coisa muito, muito feia no ambiente assim. Você está querendo vingar de mim, vingando do grupo inteiro, que isso, que coisa feia. Você vai fazer todo mundo pagar pela sua vingança. Demóstenes, por favor. Harmonize isso. Depois nós vamos combinar o sarau da semana que vem. Combinaremos. Até que eu tenho ideia, depois eu lhe falo. Tá bom. E muito bom, obrigado mais uma vez pela noite, viu? E a pedido seu, acho que o Tim vai tocar Ondas da Vida, é isso, Tim? Mares da Vida? Isso, João, pode ser, sim. E vale como preço. Ei, Tuti, canta também, viu? Tá, pode deixar, vou cantar. E vale como preço. Até. Vou dublar aqui. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar, naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar, mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, isso as velas da coragem pra lutar e além, estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em teu lugar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com um instrumento que se chama
fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. Issa as velas da coragem pra lutar e além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em teu lugar. Que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com um instrumento que se chama amor. Muito bem, Tim. Irmãos, Muito lindo. Oi. eu acho que eu vou me arrepender do que eu vou falar, mas eu acho que eu tive uma ideia para a semana que vem, tá? Então, Oi. tomara que eu não arrependa. Vamos lá, se eu arrepender, Giane, fica a postos aí, hein? Todo mundo, hein? Tá? Segredinho? Tá caindo, tchau. Tchau, Jeane. Eu tô fazendo uma mudança para outra casa. Mudando. Você tem 2 anos e meio que você está mudando, Giane. Cada desculpa, essa desculpa. Ó, Exatamente. Nossa, é melhor dispensar todo mundo que já virou briga, já virou briga. Tá bom? Perseguição. Tá? Tchau, turma. Fique com Deus, tá? Tchau, Deus. Obrigado. Boa noite. Beijo para todos. Fiquem com Deus. Boa noite, boa semana. Tchau, gente. Para vocês. Até Até a semana que vem. Tchau, Jean. próxima nova. Tchau, Magali. Falou, Bertinho. Tchau, Aires. Tchau. Obrigada. Valeu, Tim. Falou. Valeu, Franklin. Tchau. Tchau, Larissa. Fala, Larissa. Silvia. Ei, Kátia. Tá por aí, Boa Kátia? noite. Boa Tchau, noite, tudo. querida. Tchau, Kátia. Obrigada, gratidão. Boa noite. Boa noite, Kátia. Ô, Kátia, prepara que você é atriz, hein? Fique preparada. Eu já sei, eu já pesquisei seu currículo, eu não consegui. Ele é muito grande. Eu comecei a pesquisar, tem só 1 ano e meio que eu estou lendo seu currículo, então não deu tempo de chegar, não, tá? Mas a gente vai conversar. Oh, dó. Gratidão, foi ótimo tudo, viu? Obrigada. Não. Beijo. Kátia, Oi, Tim. você podia cantar pra gente também, viu? Vamos marcar. Faremos isso, com certeza. Ela quer fazer um monólogo um dia para nós, Tim. Ela disse que vai preparar um monólogo. Olha que legal. Eu? Adoro. Kátia, Me manda você um me falou texto, isso, então, por favor. até arrepiei quando você me ligou de manhã para falar isso, só o nariz crescendo. Tchau. Oh, meu Deus. Tchau, Matheus. Obrigada, Tchau. Tim. A música foi linda. Obrigada, viu? Tá, tchau, beijo. Me fez muito bem. Um beijo. Tchau. Tchau, gente.